Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana e hoje nós vamos ter uma aula equivalente ao conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. O nosso tema de hoje é transcendência e sentido da vida. Pois bem, em aulas passadas, nós discutimos sobre a finitude da vida e a importância de se ter um projeto de vida. Vocês se lembram, aula passada nós falamos sobre aquela história dos falcões peregrinos, que eles acabavam brincando ao invés de construir seu ninho e aí depois passavam frio. E aí nós começamos a pensar sobre as nossas vidas também. Será que às vezes a gente perde tempo e deixa de fazer as coisas que a gente sonha e buscar aquilo que é importante na nossa vida por uma distração ou por alguma coisa que pareça mais interessante naquele momento, mas que não vai fazer tanta diferença assim ao longo da vida? Pois é, esse assunto nós temos voltado nele nas últimas aulas, mas a gente tem falado muito sobre como administrar a nossa vida aqui. Mas tem uma coisa muito interessante, principalmente porque nós estamos na aula de ensino religioso, porque existem muitas pessoas que acreditam que a nossa vida não se limita à existência nesse plano aqui físico que a gente vive, material, em que a gente tem essa vida comum que a gente tem todos os dias. Muitas pessoas acreditam que existe também a possibilidade de que haja uma vida depois da morte. Então a gente vive todo esse ciclo que a gente tem para viver, de nascer, crescer, envelhecer, morrer, e aí muitos acreditam que depois que a gente morre, a gente ainda tem a chance de continuar vivendo. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. A finitude da vida, ela é a única certeza que a gente tem. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a gente sabe que todos nós nascemos já esperando o dia em que nós vamos morrer. Isso, infelizmente, é uma realidade. Só que tem que essa nossa realidade de saber que nós temos um fim, nós temos um prazo de validade, nós temos um tempo para estar aqui, ao mesmo tempo que é um problema, porque a gente sempre pensa assim, puxa, a vida ela é tão curta, é tanta coisa que a gente gostaria de fazer e que não cabe dentro do limite de tempo da nossa vida. E da mesma forma quando a gente pensa nas pessoas que a gente ama. Então a gente pensa, puxa, minha mãe, meu pai, meus avós, meu cachorro. E aí a gente fica olhando e pensando assim, puxa, por que tem que ter um fim? Por que não tem um jeito da gente assim viver para sempre? Mas ao mesmo tempo que viver para sempre tem essa vantagem assim da gente nunca perder alguém que a gente ama e da gente poder fazer tudo que tem vontade, também tem um problema, porque o que dá sentido muitas vezes à nossa vida é a gente saber que a nossa vida tem um fim, que é uma trajetória, que a gente não está preso aqui eternamente no sentido de que, olha, se pode acontecer o que acontecer esse ano, ano que vem, eu tenho ano que vem, e o outro, e o outro, e o outro, e você vai vivendo eternamente. Não, isso também se torna um problema. Muitos filmes, inclusive, exploram essa questão de pessoas que que ganharam a dádiva de viver para sempre e que, no final das contas, essas pessoas elas se sentiam mais infelizes e frustradas e vazias, porque nenhum plano que elas pudessem fazer é capaz de preencher a eternidade. Um plano pode preencher 1, 2, 5, 10 anos, 50 anos, 80 anos, mas nenhum plano é suficientemente grande para preencher a eternidade. Então,
ao mesmo tempo que a finitude ela é um problema e uma coisa que a gente não gosta de pensar que a vida da gente pode ter um fim, ao mesmo tempo ela é também uma coisa que ajuda a gente a pensar na nossa vida e dar sentido a ela. E pensar, olha, eu só tenho essa vida aqui, o que eu quero fazer com ela para dizer a minha vida valeu a pena? O que eu quero fazer com a minha vida para que a minha vida seja realmente alguma coisa que vai contribuir com a humanidade, para que as pessoas se lembrem de mim como alguém que fala assim, olha, fulano de tal passou por essa terra e a existência dele fez bem aos outros. Então, realmente, a finitude, ela é desagradável por um lado, mas por outro lado, ela é muito boa porque ela nos ajuda a pensar na nossa vida e administrar o tempo que nós temos aqui. Pois bem, mas ninguém sabe o que acontece depois que morre. As religiões, elas procuram oferecer uma explicação, mas o fato é que ninguém pode dizer, olha, eu morri, fiquei lá uma semana, voltei e estou contando. Não é muito, a gente não vê ninguém falando isso, não. Agora, a gente vê pessoas que tiveram experiências que mudaram a sua perspectiva sobre a vida. Um caso desse que eu quero falar com vocês é sobre a experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar nisso? A experiência de quase morte, ela é uma sensação de transcender o mundo físico que acomete algumas pessoas que estão muito próximas da morte. Então, normalmente acontece com uma pessoa que está muito doente, que sofreu um acidente, que está passando por uma cirurgia, e aí essas pessoas costumam relatar que tiveram uma sensação assim que elas estão indo. E isso é uma coisa que não diz respeito só ao campo religioso, essa explicação não. A ciência pesquisa, inclusive, nas referências aqui da nossa aula de hoje, que depois eu vou mostrar para vocês, tem artigos científicos sobre isso, de médicos que pesquisam por que as pessoas têm essa sensação de que elas estão saindo do corpo, e algumas relatam que assistiram ali o que estava acontecendo, mas não estavam sentindo nada. Então, essa experiência de quase morte é uma coisa que é investigada pela ciência também, para procurar entender o que acontece com as pessoas e como que é essa experiência do fim, sem ter que passar por ela, né? Então, a experiência de quase morte, ela frequentemente conduz as pessoas a uma transformação espiritual. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas fala assim, olha, eu quase que morri e a minha vida toda passou diante dos meus olhos. Outros, às vezes, passam por uma situação, adoecem ou sofrem um acidente, e aí quando eles voltam, eles não voltam a viver a vida que eles viviam antes, eles repensam aquele planejamento, que é aquilo que a gente vem falando nas aulas, a pessoa vê a vida com outros olhos, fala assim, gente, eu podia ter morrido. E eu vou continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes? Não, eu vou mudar isso. Eu vou construir uma vida diferente daqui por diante. E essa é uma das coisas que costuma acontecer com as pessoas que têm uma experiência de quase morte. Porque a pessoa fica diante desse dilema que todo ser humano passa, que é a finitude. Se por um lado ela é muito ruim, por outro lado ela é muito boa, porque ajuda a gente a pensar na nossa vida. E a pessoa assusta, olha, eu podia ter ido, podia ter acabado tudo para mim, então eu vou repensar o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o meu futuro, quais planos que eu tenho, a vida que eu estou vivendo é a vida que eu sonhei? E, às vezes, essa experiência de quase morte leva as pessoas a refletirem sobre isso. Mas, mesmo as pessoas que passaram por essa experiência de quase morte, você vai concordar comigo que quase não é a mesma coisa que ter acontecido. Se você está jogando futebol e a bola para na linha, foi quase um gol, não foi um gol. Então, um grande problema, uma grande dúvida que assola o ser humano é isso aqui. O que acontece depois da morte? Será que nós somos só seres físicos que morremos e aí a gente é enterrado e acabou a nossa existência e no máximo nós vamos ser lembrados pelas pessoas que nos amavam?
Ou será que a nossa existência, ela continua de alguma forma? E aí, hoje eu vou falar com vocês sobre o que algumas tradições religiosas falam sobre essa existência, sobre essa vida após a morte. Então, nós temos 3 principais narrativas religiosas sobre a morte. Por que eu digo principais? Porque eu peguei aqui aquelas que são mais comuns, que a gente vê com mais frequência. É possível que existam outras? Sim, sim, religiões são diversas. Mas eu peguei 3 aqui que estão mais presentes, inclusive na nossa cultura, que são a ancestralidade, a ressurreição e a reencarnação. Tá, professora, mas o que exatamente é isso? Vamos continuar. A ancestralidade, ela é uma explicação para a vida após a morte, que ela é mais comum em povos e religiões tradicionais. O que exatamente consiste a ancestralidade? Na crença de que existe algum lugar, não físico, obviamente, um lugar espiritual, para onde vão os espíritos das pessoas, daquele povo ali, daquela comunidade que morreram. Por isso que, normalmente, essa explicação aqui está ligada a comunidades tradicionais. Quem mora em cidades pequenas vai entender isso melhor do que quem mora em cidades muito grandes. Porque quando você mora numa cidade muito grande, você, assim, você não conhece todo mundo. Às vezes você mora ali 10 anos do lado do seu vizinho e você nunca teve a oportunidade de conversar com ele. Quando você mora numa cidade pequena, normalmente todo mundo conhece todo mundo, tem um laço de amizade, mesmo que não tenha um laço de amizade mesmo, tem um laço de convivência. Às vezes você nem gosta da pessoa, mas você cresceu vendo aquela pessoa ali todos os dias, e você conhece os parentes, e você conhece o pai, você conhece a namorada, e aí essa pessoa vai crescer junto com você, e os seus filhos vão brincar junto com os filhos dessa pessoa um dia, vão estudar na mesma escola. Então, quando a gente fala de uma comunidade pequena, é mais fácil de entender essa questão da ancestralidade. Por quê? Porque quando todo mundo está ali junto, todo mundo convive, às vezes todo mundo tem um certo laço de parentesco, qual que é a expectativa das pessoas? É que depois da morte não sejam separados daquelas pessoas ali, não. Porque a vida inteira vocês viveram juntos, aí depois que morrem vão ser separados. E também nessas comunidades tradicionais, o idoso é valorizado de uma forma que na nossa cultura muitas vezes não é. O idoso, ele é uma referência para a comunidade. Quando ele conta as coisas que ele viveu, as histórias, ele é o guardião das histórias de um povo, ele transmite para as novas gerações o que aconteceu no passado, o conhecimento religioso daquele povo, normalmente ele é transmitido pelo idoso. E aí, o idoso também normalmente é o que morre primeiro. E aí, o que eles pensam? Não, essa pessoa que morreu, ela foi para um lugar, ela foi se reunir com os ancestrais nossos, com os nossos bisavós, tataravós, com os avós dos nossos tataravós que já foram e que estão em algum lugar ali zelando pelo nosso povo. Então, eles acreditam que existe um lugar para onde os espíritos daquela comunidade ali vão ficar junto com os seus ancestrais. E aí, o que acontece? Como exemplos de culturas culturas religiosas que adotam a ancestralidade, nós podemos falar sobre as religiões tradicionais indígenas. Inclusive no PET tem uma história muito bonita sobre um grupo indígena que fala isso, que é como se as pessoas fossem gotas d'água, e aí quando elas morrem, elas vão fazer parte de um rio, ou seja, elas se juntaram ali a todos os outros que já se foram como eles. E o candomblé, que é uma religião tradicional africana, que aqui no Brasil ela é muito praticada e que as pessoas tendem a pensar dessa forma também, que à medida que as pessoas vão morrendo, elas vão indo para junto dos orixás e de lá elas continuam a zelar
pelas pessoas da sua comunidade que estão em vida. E todos que vão morrendo, eles vão nessa esperança também de se ajuntar a todos os seus antepassados. Segundo exemplo que eu vou falar hoje é sobre a ressurreição. A ressurreição, ela é bastante conhecida porque, como aqui no Brasil a religião mais praticada é o cristianismo, e o cristianismo ele defende a ideia da ressurreição. Eu coloquei aqui como exemplo o judaísmo e o cristianismo, que defendem a ideia da ressurreição e são religiões que influenciam muito a cultura ocidental. Então, de certa forma, todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso. A ressurreição é a crença de que aqueles que morreram tornarão a vida em uma ocasião específica. Por que em uma ocasião específica? Porque não é aquele negócio assim de morreu hoje, aí amanhã acorda e vamos voltar à vida. Não é isso, não. A ideia da ressurreição é que todos aqueles que morreram, um dia tornarão a estar vivos, receberão seu corpo de volta, seu corpo mesmo de volta, para experimentar a retribuição pelo aquilo que eles fizeram em vida. Vocês já ouviram falar na expressão juízo final? Ela é muito ligada à crença da ressurreição. Então, uma pessoa acredita que ela morreu e aí um dia ela vai voltar à vida e foi muito boa, então ela de alguma forma vai ser levada a viver uma experiência num mundo restaurado, onde ela pode ser plenamente feliz, enquanto que aqueles que não tiveram uma vida legal, que não fizeram as coisas boas, dentro do cristianismo, o que se fala é sobre a segunda morte. Então, eles receberão uma condenação de não tomar parte da vida eterna que aqueles que tiveram a conduta adequada, a crença religiosa adequada, receberão. Aqueles que tiveram uma conduta inadequada, dentro da ideia da ressurreição, eles passarão por uma experiência de segunda morte. Tá? Próxima teoria que eu vou falar é sobre a reencarnação. Porque a reencarnação é uma teoria relevante para a gente falar aqui no Brasil. Porque no Brasil nós temos a maior comunidade kardecista do mundo, que defende a reencarnação. Porque no Brasil nós temos uma grande comunidade oriental, muitos deles budistas, e o budismo também defende a reencarnação. O que a reencarnação ensina? A reencarnação ensina que o espírito humano, quando a pessoa nasce, ela tem um espírito. E aí ela vai viver a sua vida para alcançar evolução espiritual, para o seu espírito melhorar, para aprender a ser uma pessoa melhor. E aí, durante a sua estadia aqui, pode ser que ela aprenda ou pode ser que ela não aprenda. Se ela ainda está precisando de aprender mais coisas, então essa pessoa ela vai morrer e vai voltar, vai reencarnar como outra pessoa. E aí, gente, nessa de reencarnar, ela pode reencarnar, por exemplo, era homem, pode reencarnar como mulher, ou era pobre, pode reencarnar como rico, era lá da Ásia, era chinês e aí reencarnou como brasileiro, pode reencarnar de qualquer forma, e algumas religiões ainda acreditam que pode reencarnar até como planta ou animal, dependendo da religião. E aí, eles defendem que as pessoas vão passar por esse ciclo de morrer e tornar a nascer, e tornar a morrer e tornar a nascer, até que atinjam aquele nível espiritual que lhes garanta não precisar mais de passar por esse processo. Então, por exemplo, dentro do budismo, a gente pode falar sobre o nirvana, que é aquele estado em que a pessoa atingiu o máximo da evolução espiritual. Aí ela não precisa continuar voltando. Então, a crença na reencarnação também é uma crença muito popular no Brasil, e por isso a relevância de nós falarmos nela hoje. Para refletir, eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho como que a ideia de finitude afeta a sua forma de viver. Você acredita que existe vida após a morte?
Se você acredita, o que você acha que vai acontecer com você? E se você não acredita, você acha que isso muda a sua forma de ver a vida e de se planejar para o futuro? Você acha que as pessoas, elas tomam decisões na sua vida preocupadas com o que vai acontecer após a morte? Ou será que as pessoas só se preocupam com o que acontece nessa vida? Reflita um pouquinho sobre a sua perspectiva e sobre as pessoas com quem você convive, como que elas agem. E aí, mês que vem, nós voltamos a conversar sobre o nosso tema de aula. Essas aqui são as nossas referências da aula de hoje. E muito obrigada e até a nossa próxima aula.